Segundo a Cleobose, as lembranças ficam nas pedras da cidade, nesse caso, de uma parede. Localizada na cidade de Dormentes, interior do sertão pernambucano, a casa alimenta as lembranças e uma identidade coletiva do local. Eu me chamo Maria das Graças, sou filha de Zezé Melitão e Etelvina, conhecida por Doninha. E fui nascida e criada aqui em Água Preta. Sou neta de Capitão Mundoca, da Alegria. Capitão Mundoca era filho de João Damascena e João Damascena filho de Anselmo, que era o dono da Casa de Pedra, quem construiu a Casa de Pedra. Aquela casa, ela tinha 14 cômodos. Só quarto eram 9. Aí então aquele vão que está ali de parede com a parede de pedra, ali tinha uns, vocês viram as vagas lá na parede, onde colocava os barrotes, tinha um tabuado, tinha um sote. Porque hoje chama sobrado, antigamente era sote. O Valério Coelho era filho de Domingo de Jorge Velho de Salvador de Portugal. Aí então, ele, nessa época, muitos anos atrás, talvez aí nos papéis está até notado, o pai dele tinha muito navio. E ele era, não sei como é que chamava, se era motorista ou era navegador desses rios, não é? Desses navios no rio. Aí andava muito. Aí descobriu uma Domiciana Vieira de Carvalho, no interior de São Paulo. Porque do interior de São Paulo é paulista, né? Aí ele terminou casando com essa Domiciana. Aí sei que, diz o povo, não sei se é lenda, me contam que diz que ele, a derradeira viagem que foi, essa, sabe o que era as carradas que eles faziam com esses navios? Era ir para ir buscar pessoas negras, para trabalhar, os escravos, não sabe? Eu acho que a derradeira carrada ele vendeu o navio e comprou um bocado de negro e trouxe. Aí veio desbravar o Brasil, que aqui só tinha índio. Aí ele desbravou o Brasil, aí desceu em Salvador, veio de cavalo, aí foi morar em Paulistano. Aí comprou 30 fazendas, aí tinha 16 filhos, 8 homens e 8 mulheres. Aí só não casou um que era padre. Aí tudo, essa família, ó, daqui para Bahia, Petrolina, Oricuri, é tudo descendente. Oeiras, Piauí, Teresina, tudo é descendente desse povo. Aí veio o Valério Filho, veio morar no Caboclo. Aí, morar no Caboclo não, veio, não sei como ele descobriu aquele tabuleiro ali, fundou aquele Caboclo. Aí o Valério Filho casou já no Caboclo, aí fizeram uma capela já para o casamento dele, aí ele casou, aí uma filha dele, eu vou começar da raiz, uma filha dele, a Ana, veio morar no São Joaquim, ali em Dormente, chamava Ana do São João Velho. Aí o primeiro filho dela era Anselmo, foi morar na Água Preta, construiu aquela casa na Água Preta, e casou com a prima, a Teresa também, ele era bisneto de Valério Coelho, do português. E ela, a Teresa, era neta.
A partir da análise dessas falas, nós podemos perceber e analisar os elementos constitutivos da memória que foram definidos por Michel Polack. Ele define que a memória é constituída por 3 elementos, os quais são: em primeiro lugar, nós temos os acontecimentos. Esses acontecimentos podem ser divididos também em 2 categorias, que são os acontecimentos vividos pessoalmente, ou seja, a pessoa que está narrando, ela viveu aquilo, ou o que ele chama de acontecimentos por tabela, no qual isso é tão presente na memória de que a pessoa, mesmo sem ter participado pessoalmente daquilo, ela se sente como se realmente estivesse naquele ambiente e naquele fato em que ela define. Em segundo lugar, nós temos as pessoas e personagens. Aqui vale o mesmo que para acontecimentos. Muitas vezes, na maioria, o conhecimento acerca dessas pessoas, ele é por tabela, justamente porque são pessoas que viveram há muitos anos atrás, e essas pessoas que hoje contam essa história não tiveram contato direto com elas. E por fim, em terceiro lugar, nós temos os lugares. Esses que, como a Casa de Pedra, pode permanecer mantendo essa memória viva. Eu sou Liberácia, sou bisneta do Capitão Mundoca, um dos moradores da Casa de Pedra, porém a minha avó já não nasceu lá nessa casa. Conta-se, é uma casa antiga, construída no século XVIII, e pela história que a gente conhece, contado pelos nossos antepassados, ela foi passando de geração em geração. E o meu bisavô, o Capitão Mundoca, morou ainda nessa casa, mas a casa foi se deteriorando, e aí eles preferiram morar em outro espaço e abandonar a casa. Aquela parede só ainda está em pé com o tanto de ano que tem, porque naquele tempo não tinha engenheiro, mas esse pessoal trazia de fora, trazia de Salvador, arquiteto. E era tudo de cavalo, não tinha carro naquele tempo, não. Se ali não tivesse prumo, aquela parede já tinha caído há muito tempo. Um dos netos de Valério Coelho era Arnaldo. Aí eles andavam no campo, vaquejando gado, andavam com os cachorros. Aí apareceu uma tropa de índio. Aí disse que eles botaram os cachorros nesses índios. Aí uma meia nova separou dos outros e correu assim. Disse que eles só fizeram bem, abandonaram os outros e botou os cachorros e pegou a índiazinha. Aí amansaram, trouxeram para casa, amansaram que ela não sabia nem comer, nem falar na linguagem dos outros. Aí registraram por Ana Francisca de Jesus e casou com o Arnaldo, que chamavam Arnaldo Bravo. Aí então, Arnaldo é o pai de Joaquim, que chamavam Quinca. Aí Joaquim casado com uma Satra, aí sendo o pai de minha avó, Ana de Militão. A história da Ana Francisca, desde pequena, a minha mãe conta que era a sua bisavó e que era a esposa do Arnaldo, que também era um descendente da Casa de Pedra. Conta que a esposa dele era um indígena e que foi pego na caatinga com a ajuda de cachorros. Em seus estudos, o historiador Ricardo Pinto Medeiros aponta que a história dos povos originários na região que compreende atualmente o Nordeste brasileiro foi profundamente marcada por transformações advindas das reformas propostas durante o governo de Dom José I, em meados de 1750 a 1777, tendo como figura principal desse período o Marquês de Pombal. Nesse sentido, uma série de medidas foram implementadas sobre os povos indígenas nos domínios da América para civilizar esses povos e para introduzi-los dentro de uma sociedade. Uma das primeiras medidas a serem tomadas é a criação de um alvará.
Esse alvará vai ser criado em 14 de abril de 1755, que declara que vassalos do reino e da América que se casarem com indígenas não passarão por infâmia alguma, pelo contrário, serão dignos de atenção real e serão preferidos em terras em que eles se estabelecerem. Dentre essas medidas, existem outras que merecem ênfase, como, por exemplo, a proibição da nudez desses povos originários, a proibição do uso da língua nativa para obrigatoriedade do uso da língua portuguesa e, principalmente, o uso de nome e sobrenome, sendo escolhido para tal nome de famílias portuguesas, como nesse caso, que é relatado por meio de fontes orais, a mudança de um nome indígena para o nome Ana Francisca de Jesus, de raízes portuguesas, trazendo assim mais uma exemplificação dessas medidas que possuem em comum um único intuito, ou seja, de anular a identidade desses povos originários. E aí daí revela e afirma o que a gente conhece na história, onde os primeiros habitantes aqui eram os índios, e com a chegada dos portugueses que foram povoando, eles foram adomesticando esses índios, e aí automaticamente catequizando e casando-se com os homens brancos. Foi a mistura aí, foi de português com os índios, que os vieram desbravar o Brasil, acabar com os índios, aí terminou pegando um e... Na descendência da Água Preta, do Anselmo na Água Preta, eu tenho um papel aí marcando, mostrando quais são os nomes dos filhos dele, todos os nomes. Aí então tem um Max, aí de primeira ele não chamava Max, ele chamava era Machi, modo X, né? Machi. Ele teve esse Max, foi com uma escrava. Aí ele resistou, tomou, não deixou nem ela amamentar o menino. Tomou e botou as filhas para cuidar. Aí criou, aí na Água Preta. Aí resistou. Não resistou com o nome dele, Mar dos Filhos, não. Fez um resisto sem graça. Botou, foi Max do Amor Divino, tu acha? Os nomes de Jesus e dos santos, cuja grafia pode ter perdido preposições, designam em genealogia social nomenclaturas aplicáveis aos escravizados no processo de batismo. Durante todo o processo de colonização das Américas pelos europeus, tanto indígenas quanto africanos trazidos em tumbeiros, ou seja, navios negreiros, eles recebiam um batismo acompanhado de um prenome de santo com divinas características, que são aquilo que os cientistas sociais não católicos vão chamar de panteão cristão. Assim surgem nomes sociais que são usados dentro do nosso contexto social, como por exemplo João dos Santos, Maria da Purificação, Fidelina de Jesus, entre outros milhares que eu poderia citar, que vão carregar esse contexto social histórico juntamente. E eles também eram utilizados dentro de um processo judicial quando esses escravizados buscavam alcançar a sua liberdade pela alforria. E eu acho que muita gente conhece. Aqui a gente encontra uma pessoa com esse sobrenome de Amor Divino. Ninguém sabe de onde veio. Eu sou Ana Rita Coelho Guimarães, sou uma descendente da Casa de Pedra, sou uma das bisnetas do último morador, que é o Capitão Mundoca. Tem uma história linda que eu escutava muito a minha mãe contar, né? Ela falava muito das lembranças que ela tinha de lá do espaço, da casa, de alguns cômodos que ela ainda conseguiu perceber, brincava lá com as irmãs, de alguns cômodos que ainda estavam de pé, mas com o tempo, era uma casa muito grande, mas com o tempo foi caindo e que restou apenas aquela parede que ainda hoje está para fazer parte dessa história e que a gente tem um apreço muito grande por esse espaço, por esse lugar, porque lá foi onde iniciou toda a história de Dormentes. Então, basicamente, todos que são da cidade tem essa ligação, quando vai fazer o estudo da história, termina descobrindo que
tem uma ligação ou muito próxima ou mesmo distante, mas tem uma ligação com a história da Casa de Pedra. Minha mãe também contava a história, né, da moça que fugiu pela janela, porque apareceu lá um vaqueiro e ela se apaixonou e essa moça desceu pela janela. Aí me contam que disse a Cristina, a caçula do Anselmo, fugiu daquela janela, desceu num tacho, por ajuda de uma escrava. E foi de cavalo, fugiu de cavalo para Uricuri, de Uricuri foi para Pão de Açúcar. Vocês sabem o que é Pão de Açúcar? Hoje é Rio de Janeiro. Fugiu com Francisco Café, que era um pessoal que plantava muito café lá em Pão de Açúcar. Porque o rapaz falou ela casamento e o dono o pai não aceitou. Inclusive, muitos dos descendentes que estão em busca da história, escrevendo a história, também estão na busca para descobrir onde está a descendência ligada a essa pessoa, né? Porque está espalhada e muitos que nasceram lá também saíram se espalhando por diversos lugares do Brasil, do Nordeste. Então, tem descendentes da Casa de Pedra espalhados por várias cidades. A gente pensa que o mundo é grande, mas quando a gente vai extinguindo as famílias, vai juntando, fica pequeno. O mundo é pequeno. Aí eu gostaria eu reuni a família, uns 3 anos atrás, reuni a família para comemorar um encontro de família. A fim de ver se reanimava o povo, para ver se fazia um melhoramento para ali. Que ali dizem que é para ser um ponto turismo, de dormente. Mas até hoje vieram aí nesse tempo e nunca mais. Teve um grande evento lá em 2019, que era um sonho de uma das minhas tias, né, a irmã da minha mãe. Ela idealizou, conseguiu fazer em 2018, mas foi algo muito pequeno, de poucas pessoas que se reuniram. Mas a partir desse primeiro momento foi dada a ideia e muita gente abraçou, na intenção da gente manter viva essa história e que realmente faz parte de toda a família de Dormentes. Todos que são realmente de origem de Dormentes têm uma ligação ou muito próxima ou mais distante, mas tem uma ligação com essa família que iniciou a história naquela casa. O Capitão Mundoco foi o último dos moradores, mas no encontro estavam as descendentes mais próximas do Capitão Mundoco, inclusive a minha mãe, juntamente com essa minha tia, que idealizou o grande encontro em 2019. A motivação para construir e reconhecer uma identidade faz com que as pessoas retornem ao passado para encontrar marcos temporais e espaciais que se tornam referências reais às suas lembranças. Nesse sentido, os lugares da memória podem ser vistos como pilares da identidade social, como monumentos que têm a função de impedir que o presente seja um processo contínuo, desconexo e desconectado do passado e sem uma progressão de futuro. O ser humano, enquanto ser histórico, ele deixa marcas ao longo da sua existência e da sua jornada. Com o passar do tempo, as identidades formadas pelo grupo, pela comunidade, ela passa a ser expressada e enraizada também nos monumentos e construções que são construídas. O historiador Dr. Paulo César Tomás defende a ideia de que as marcas de um povo estão intimamente ligadas a esses fatores que remetem a um passado comum, criando uma história, uma identidade coletiva. Diante disso, o patrimônio, no caso, a parede de pedra, ela carrega muito mais significados. Ela é vista como mais que uma parede, justamente por todo o simbolismo de recordações e de significados que ela carrega para a população. Foi realizado um encontro dos descendentes da Casa de Pedra e nesse encontro compareceram muitas pessoas. Foi um momento assim riquíssimo para a história
das famílias aqui de Dormentes de outras regiões, porque onde todos se encontraram e puderam se identificar, que eram descendentes ali daquelas mesmas famílias, que eram descendentes daquela história da Casa de Pedra. E essa história, ela traz para os dias atuais memória, um reavivamento da história das famílias de Dormentes, da história que a gente precisa contar e recontar para as novas gerações. Ela retrata um pouco, ao visitar lá, ela retrata um pouco realmente a história da chegada dos portugueses no Brasil, onde eles, por meio da escravidão dos negros, construíam açudes e casas de pedra usando essa mão de obra. E aí retrata bem para as gerações atuais hoje essa história. Eu me chamo Glória Maria, eu sou descendente da Casa de Pedra. Eu me interesso muito na história de Arnaldo Bravo, tanto que tem histórias no livro que eu estudo que eu me interessei. Como as histórias do castigo e do trabalho. Ele escravizava os negros para trabalhar. Quando eu fui, eu era uma criança, eu achei bem legal a experiência de tudo lá na Casa da Pedra. Tanto que eu conheci várias pessoas, meus familiares estavam lá. Foi muito bom, porque foi uma experiência. Teve até uma caminhada, assim, sabe? Porque assim, eu conheci um monte de lugar, meus primos, minhas famílias estavam todas lá. E assim, foi um momento que eu gostei muito, assim. Pra mim, eu queria, né, que acontecesse outra vez. Só que eu acho que não vai acontecer. Mas foi boa a experiência, eu gostei bastante. Eu aprendi a apreciar, admirar com minha mãe. Minha mãe falava muito da Casa de Pedra e falava da infância, porque a casa da mãe dela era lá próximo, né? Então ela não conheceu a casa em si, mas ela tinha as lembranças dos locais mais próximos. Ela teve acesso muito, onde ela brincava lá ao redor dessa parede de pedra. E aí ela sempre falava, ela contava para a gente, para os filhos. E aí quando a gente teve a oportunidade de participar do grande encontro, né, que foi esse segundo encontro dos descendentes da Casa de Pedra em 2019, foi de suma importância, porque despertou mais ainda o interesse de ir buscar conhecer mais a nossa história. Eu particularmente conheci muitas pessoas. A partir desse encontro foi criado também um grupo de WhatsApp. E a partir desse grupo eu fui conhecendo pessoas que eu já convivi há muitos anos e não tinha conhecimento de que éramos parentes. Então foi a partir desse encontro, foi a partir do resgate dessa história que a gente também teve interesse de buscar cada vez mais conhecer e propagar essa história linda, que é dos descendentes da Casa de Pedra. O passado comum, ele gera conectividade entre o grupo e também dos próprios integrantes com o local, uma vez que ele pode reacender essas recordações e esses sentimentos com o local. Portanto, a visão que devemos ter sobre um patrimônio, ele deve ir muito além de uma visão estática, mas entendendo todo o sistema social que o envolve. Em um mundo impregnado de instantaneidade e transformações incessantes, os lugares de memória, como a Casa de Pedra, nos ajudam a conectar com o passado e a construir uma identidade social. Seus alicerces, tanto materiais como metafóricos, eles vão resistir ao intemperismo do esquecimento e se tornam um símbolo de pertencimento. Eles fornecem esse senso de continuidade e vão facilitar o entendimento de uma realidade que já passou. É possível dizer, então, que lugares de memória são sinais de reconhecimento e de pertencimento de grupo numa sociedade que só tende a reconhecer indivíduos iguais e idênticos. Precisamos conhecer e saber a nossa origem, e aí, através da Casa de Pedra, ela está acontecendo isso, o registro do local de onde os descendentes de Valério Coelho continuam e sabem a sua origem aqui nessa região. A importância dessa história para a cidade é assim, indescritível, porque ela
além de rememorar tudo isso, também ela já foi aprovada em lei, é um patrimônio histórico do município, um patrimônio cultural, onde a gente pode melhorar isso, e ali é um centro, pode tornar-se um centro onde as pessoas possam ser um centro de pesquisa e que seja realmente registrado, e para não se apagar essa história para as futuras gerações. Eu acho assim que é importante porque o jovem de hoje não sabe mais de onde é que vem a raiz, de onde é que vem a família, né, os descendentes. Porque muitos nem sabem que nossa família aqui, por que que a língua da gente aqui é portuguesa? Não é? A linguagem aqui é portuguesa porque foi fundada aqui, o Brasil foi desbravado por um português. O local é muito velho e está muitos anos e está segurando, né? Era uma coisa muito bonita para ser preservada. Então, é de suma importância a gente preservar aquele local, né? Até porque lá tem tudo a ver com a nossa história. E a partir do momento que proporcionamos o encontro no dia 14 de julho de 2019, nós fizemos também lá uma exposição com muitos objetos pertencentes às pessoas descendentes de lá. Então, tinha objetos de bisavós, de tataravós, dos avós. E aí esses objetos eles foram guardados com muito cuidado, e a pretensão é que futuramente a gente tenha um espaço, tipo um museu, onde a gente possa colocar a história, né, da descendência, marcar o ponto ali como um ponto turístico, e que as pessoas possam visitar, conhecer um pouco da história, conhecer esses objetos que pertenceram aos nossos parentes antepassados. E assim, o importante é a gente manter viva essa história para que os jovens busquem saber quem foram os avós, os descendentes mais velhos, conhecer a história da casa, saber e ter a consciência de que lá começa a história de todos, né? Então, a partir daquela parede, a gente tem a responsabilidade, o compromisso de zelar, preservar e lutar para que a gente possa concretizar esse sonho de tornar lá um lugar realmente tombado, com estrutura, que as pessoas possam visitar e conhecer. A condição fundamental para algo ser considerado um lugar de memória é a intenção coletiva de depositar a memória naquele local. Para Pierre Nora, não existe memória espontânea. Na ausência desse desejo de preservar a memória, o espaço se converte apenas em um local de história. Nesse contexto, os lugares de memória eles vão convergir em 3 dimensões fundamentais: a material, a simbólica e a funcional, e todas elas vão estar intrinsecamente ligadas à intencionalidade coletiva, ou seja, esses espaços eles vão transcender sua natureza tangível para se tornarem locais impregnados, cheios de um simbolismo, moldados pela vontade de preservar a memória. Com isso, esses lugares eles adquirem uma função que vai além da materialidade. Eles não apenas resguardam lembranças, mas também cultivam um sentido de pertencimento e conectam essas gerações passadas, presentes e futuras, separadas por séculos, a uma narrativa comum. Isso significa que a memória não é algo que simplesmente acontece, ela precisa ser construída e preservada. E é isso que pretende Ana Rita Coelho Guimarães. Muito obrigada e Deus abençoe a todos. Amém, a gente agradece.